Olá, eu sou a Nicole Farage e você está prestes a conferir o meu conteúdo. Mas antes, eu quero te convidar para participar do meu grupo no Telegram. Eu tenho um grupo lá chamado Dança do Ventre Raiz, onde eu posto insights, downloads mentais, motivações, conteúdos em formato de áudio e vídeo, enfim, conteúdos exclusivos que você não encontra nas minhas outras redes sociais. Para fazer parte desse grupo é simples, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar. Te vejo lá. Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um papo de Belly Dancer, nosso papo de todas as segundas às 6 e 8, aqui no Instagram. O papo de hoje, então, vai ser sobre repertório de movimentos, tá? A gente vai conversar sobre o que realmente é um repertório de movimentos, o que ele tem, qual é a relação desse repertório de movimentos com a nossa memória, como que é criado esse repertório de movimentos, como é que a gente consegue organizar eles, como eu costumo organizar esse repertório de movimentos para poder otimizar mais ele, utilizar ele melhor, como a gente pode ampliar nosso repertório, como a gente pode variar mais esse repertório, e vou mostrar para vocês, vou falar para vocês alguns temas de treino, de ensaio que vocês podem utilizar para variar mais, para ampliar mais o repertório de movimentos de vocês e desenvolver melhor a dança de vocês. Então nós vamos falar sobre todos esses tópicos. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho, pesquisei bastante, tô trazendo um conteúdo aqui para vocês que tenho certeza que vocês não encontram em qualquer lugar, esse tipo de informação. E eu acho que a partir do momento que eu decido falar sobre um assunto, é importante que eu pesquise e traga esses conhecimentos, os conhecimentos mais completos que eu puder trazer para vocês, para que a informação seja realmente de valor, seja realmente produtiva, realmente possa te ajudar a desenvolver mais a sua dança, a ter uma dança mais fluida, a ter uma dança mais harmoniosa e a conseguir, né, organizar esse tal desse repertório de movimentos, que algumas pessoas falam, outras pessoas não falam, todas nós temos, tá? É uma coisa que todas nós temos, mas quando a gente cria uma consciência sobre ele, fica mais fácil de a gente entender como é que funcionam as coisas e otimizá-lo, certo? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dar alguns recadinhos paroquiais, né? Para manter vocês informadas sobre tudo que está acontecendo aqui no Instagram, principalmente. Se você estiver assistindo essa live em uma outra plataforma, em uma outra mídia social, é bom você saber também que essas coisas estão acontecendo no meu Instagram. Toda semana eu estou fazendo uma semana temática. Semana passada foram os estilos da dança oriental árabe. Na semana retrasada, esqueci já o que foi, mas enfim, foi os cuidados com o corpo, os cuidados com o corpo da bailarina, coisas importantes referentes a aquecimento, mobilização, e, enfim, cuidados, né? Então, assim, cada semana eu tô abrindo para votação sempre no final da semana para que vocês me ajudem a escolher os temas da semana seguinte, tá? Então, essa semana foi unânime, todas as pessoas que votaram no repertório de movimentos, né? Como otimizar e ampliar o seu repertório de movimentos. E aí, então, todas as postagens, os stories, os testes de conhecimento, as enquetes, tudo que eu faço de publicação no meu Instagram nessa semana é relacionado aquele tema, ao menos 99%, porque às vezes a gente tem ali um TBT, alguma coisa que não é diretamente ligada com o tema, mas 99% das publicações são relacionadas. E por que isso, Nicole? Para você organizar seus estudos. A gente tem uma gama imensa de conteúdos dentro da dança do ventre, para quem já é praticante.
né? E esses conteúdos que eu tô trazendo aqui, claro, para quem também tá começando, tem curiosidade, quer saber, né, um pouquinho mais sobre os temas, começar a entrar nesse universo, mas é de muita serventia, assim, para quem já é praticante de dança do ventre e quer rever alguns conceitos. Eu trago também conteúdos baseados na minha experiência, então a minha experiência pode ser parecida com a sua, mas é diferente, então a gente vai fazendo essas trocas, né? Então esses conteúdos todos são baseados na minha experiência. E é claro que eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu trago coisas relacionadas ao meu curso, né, de graduação em Educação Física, trago conteúdos que eu acredito que eu possa aproveitar, né, relacionados à dança. Então, assim, tá sendo muito legal essas semanas temáticas, e se você ainda não participou de nenhuma, comece a participar, te aconselho a começar a participar e deixar sua opinião e votar quando tiver enquete ou enfim, para escolher o tema, que eu vou ficar super feliz, e você com certeza também vai estar recebendo um conteúdo que pode te ajudar em muitas coisas, tá? Às vezes o repertório de movimentos talvez não seja um assunto tão interessante para você, apesar de eu achar que todo mundo que dança do ventre precisa conhecer sobre isso, né? Mas daqui a pouco algum outro tema que virá vai ser muito importante para você, então recomendo que você fique ligado, tá bem? Então, antes da gente começar, vou também te falar para você pegar um caderno, para você fazer as anotações, porque hoje tem conteúdo denso, tá? A gente vai falar sobre pontos importantes, nomezinhos assim um pouco diferentes às vezes, que eu tento simplificar para uma linguagem, né, a linguagem mais dia a dia, né? Não trazer tantos termos técnicos, mas às vezes a gente precisa referenciar algumas coisas, tá? Então, você pode pegar o seu caderninho. Aqui, esse conteúdo de hoje é uma forma resumida, referente ao repertório de movimentos, como eu disse, e aplicados à dança do ventre, aplicados à dança, mais direcionado para dança, tá? Porque repertório motor, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, são conteúdos assim. Para vocês terem uma ideia, na educação física são disciplinas que a gente passa 6 meses estudando sobre aprendizagem motora, sobre desenvolvimento motor. Então não cabe a mim dizer que aqui é tudo que tem a respeito do assunto, tá? Mas é o mais importante aplicado à dança, tá bem? Então vamos começar. Vamos dar início então ao nosso tema de hoje. O que é repertório de movimentos? Repertório é um conjunto de coisas, tá? Então, repertório de movimentos é um conjunto de movimentos, tá? E o que é o nosso repertório de movimentos? É o nosso conjunto de movimentos. Aqueles movimentos que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, enfim, que fazem parte do nosso repertório de movimentos, tá? Não é necessariamente ter um repertório de movimentos, não é necessariamente você ter criado movimentos novos, tá? Você pode fazer parte do seu repertório de movimentos um 8 maia, um 8 egípcio, um camelo, um básico, né? Se você já aprendeu a executar eles, você já tem eles no seu repertório de movimentos, tá bem? E aí, o que acontece geralmente, né? Quando a gente está no início da nossa aprendizagem na dança, quando a gente começa a dançar, a gente começa, na verdade, praticamente do zero. A gente tem um repertório motor nosso da vida, nós sabemos andar, nos locomover, enfim, que a gente já vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Mas propriamente um repertório de movimentos de dança do ventre a gente não tem. A gente passa a ter a partir do momento que a gente começa a praticar esses movimentos, que a gente aprende,
Na verdade, né, quando a professora ensina, muitas vezes a gente não aprende no mesmo dia. A aprendizagem, ela é um processo, ela acontece por etapas, tem que ter as conexões de neurônios lá. Muitas vezes a gente tem um contato lá com o primeiro movimento e a gente pensa, meu Deus, mas isso é muito difícil, eu nunca vou aprender. Quem nunca, né? Tá lá, chegou lá na aula de dança, primeira semana de dança, a professora chega lá com 8 maia, que seja, né? Um movimento super simples, e daí a gente pensa, gente, por onde que eu começo? Tá, mas peraí, deixa eu me organizar, né? E aí a professora vai dividindo por etapas aquele movimento, né? Muitas vezes a gente pega uma turma, a gente entra numa turma que já tá ali em andamento e a gente sente o bicho do mato, né? Mas esquisita possível, a gente pensa que é só gente que não consegue, né? Mas, gente, todo mundo já passou por isso. Profissional, não profissional, todo mundo já passou por isso, já teve movimentos que teve mais dificuldade, movimentos que teve mais facilidade. Isso também diz respeito à experiência motora que nós tivemos, né? A nossa infância determina muito isso. A experiência, os contatos que a gente teve, por exemplo, tem criança que na infância teve contato com diversos tipos de esporte, diversos tipos de atividade, costumava correr, brincar na rua, né, e tudo mais. E tem crianças que não tiveram tanto contato assim. Eu, por exemplo, vou contar para vocês. Quando eu era criança, eu comecei com ginástica, na época era ginástica olímpica, né, depois foi para ginástica artística, agora é o nome, né? Então, eu comecei na ginástica olímpica, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, antes da dança ainda. Sempre gostei de dançar quando eu era criança, gostava de dar show em casa, né, ouvindo os cantorzinhos lá. Mas já tinha tido meu contato ali, que eu já contei na minha história, na minha infância, com um tio que veio do Marrocos e tudo mais. Mas eu comecei indo para ginástica olímpica, né? Foi a minha primeira atividade física sistemática, assim, 2, 3 vezes por semana que eu comecei aí. Daí depois já troquei, aí eu fui pra dança, porque eu queria uma coisa mais artística, né, uma coisa mais, aí já fui pra dança e fiz handebol, também jogava handebol no time da escola. Então, assim, eu tive várias experiências motoras, tá? E isso quer dizer muito, assim, nas novas experiências que a gente vai ter quando a gente é adulto, né, porque a gente vai ter um repertório de movimentos maior, a gente vai, às vezes o nosso cérebro vai fazer associações com coisas que a gente já aprendeu, tipo o handebol, o arremessar é parecido, sei lá, com o saque do vôlei, e aí se a gente vai jogar vôlei, a gente já vai ter mais ou menos uma noção de como a gente fazia isso no handebol, porque a gente vai criando uma memória motora mesmo, tá? Então, assim, isso falando de um repertório motor de maneira geral, tá? Que acontece então? Eu vou fazer um teste aqui hoje de uns elementos novos, porque eu gosto de explicar assim com figurinhas e coisas, e vamos ver se vai dar certo, tá? A qualquer momento que vocês quiserem fazer uma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Vamos ver se vai dar certo. Olha ali que lindo, ó. A gente vai imaginar, e é bom também porque não fica só eu ali, né, a minha cara toda hora. As últimas lives da segunda-feira foram com convidados, né? E aí eu tava dividindo a telinha com outras pessoas. Hoje só sou eu, mas hoje eu trouxe imagens pra gente se divertir um pouco. Muito bem. O que vocês estão vendo aí? Um guarda-roupas, né? Um armário com roupas. Roupas, caixinhas com muito acessório, bolsa, sapato, né? Várias coisas nesse sentido. Então, assim, ali no cabide, vamos supor que estão, vocês já vão entender porque cargas d'água que eu trouxe um guarda-roupa aqui para vocês, tá? Vamos imaginar que ali no cabide, ó, estão os vestidos favoritos de vocês, as roupas assim que vocês mais gostam de utilizar, movimentos que vocês aprenderam recentemente, né? Roupas que vocês compraram, ó, já dei a dica. Roupas que vocês compraram recentemente, que vocês têm um carinho especial. Vamos supor que os 2 primeiros vestidinhos assim sejam roupas mais recentes
E o vestido rosa é um vestido mais antigo, mas que vocês têm um caso de amor por aquele vestido ali, tá? Então, eles estão bem à vista, né? Ali naquelas caixinhas, e vamos imaginar que na segunda prateleira ali sejam roupas dobradas, né? E ali naquelas caixinhas, por exemplo, nas caixinhas de baixo a gente tem uma caixinha com objetos assim, com acessórios que a gente ama de paixão, né? Que alguns são mais antigos, assim, os primeiros acessórios que a gente comprou com o nosso primeiro salário, que tem uma questão especial com aqueles acessórios ali. E na outra caixinha tem acessórios que a gente comprou recentemente, que a gente tá mega apaixonada por eles. A gente comprou recentemente esses acessórios, eles estão ali. Isso na terceira prateleira que tá mais à nossa vista, né? Aí depois na prateleira de cima tem as roupas dobradinhas, né? Que a gente não usa tanto. Oi, Osasti, tudo bem? A gente tá falando de repertório de movimentos e esse armário aqui, a gente tá fazendo algumas analogias com relação ao repertório de movimentos e um guarda-roupas, tá? Pra você entender. Então, aquelas roupas ali que estão dobradinhas, estão mais guardadinhas, são roupas que a gente não usa com tanta frequência e às vezes a gente até esquece o que é que tem ali, tá? Às vezes a gente tem que desdobrar e colocar tudo pra fora quando a gente vai fazer aquela arrumação no nosso guarda-roupa, é que a gente olha e vê e diz assim, bah, olha ali, eu não lembrava mais que eu tinha essa blusa, não lembrava mais que eu tinha essa roupa. Então elas ficam mais escondidinhas. E lá em cima, nas prateleiras de cima daquelas caixinhas, então nem se fala, porque tá bem alto e a gente não pega aquilo ali todo dia. São coisas que a gente não vê toda hora, são coisas que a gente adquiriu ali no meio do caminho, entre um tempo atrás e agora, e estão guardadinhos mais lá em cima. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Já dei umas pistas aqui para vocês, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Que com relação ao nosso repertório motor e a nossa memória, a gente tem um efeito chamado efeito primazia e recenticidade, tá? Efeito primazia e recenticidade. O que quer dizer isso? Eu falei que ia ter uns termos esquisitos aqui, tá? Mas é que eu não tinha como mudar o nome do termo, né? Se vocês procurarem isso no Google, vocês vão achar, tá? Esse efeito nos diz que a gente tem uma tendência, isso falando de repertório motor, tá? Mas esse efeito primazia e recenticidade pode ser aplicado para qualquer tipo de informação, tá? Vamos lembrar que aqui a gente está falando de movimento, tá? Movimento de dança. A gente tem a tendência de lembrar movimentos que a gente aprendeu, por exemplo, logo no começo da nossa dança. Então, os primeiros movimentos que a gente aprendeu, os movimentos mais básicos, a gente tem a tendência de lembrar deles. E dos movimentos mais recentes, os últimos movimentos que a gente estudou, os últimos movimentos que a gente aprendeu, os últimos movimentos que a gente viu alguém fazendo e gostou, e aí foi lá e treinou, né, e levou para sua dança. Então, assim, esse efeito primazia recenticidade é isso, a gente tem a tendência de lembrar do que a gente aprendeu por primeiro, há muito mais tempo atrás, no caso do vestidinho rosa ali, né, que fica mais à vista, porque a gente ama ele e ele, né, foi adquirido há mais tempo, mas ele tá ali. E os outros dois vestidinhos que a gente adquiriu mais recentemente, a gente também deixa ali mais à vista, tá? E aí, gente, o que acontece é que os movimentos que estão no meio do caminho, se a gente não faz alguma coisa para recuperar eles, a gente esquece. E aí acontece que nem as roupas ou os acessórios que estão dobradinhos ou que estão lá nas prateleiras de cima aqui da nossa imagem. A gente só vai lembrar deles quando a gente vai arrumar. Quando a gente tira tudo para fora das caixas, vamos dizer o que tem aqui, o que não tem aqui, o que me serve, o que não me serve, né? E a gente
passa a lembrar desses movimentos. E daí a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu não me lembro desse movimento? Como é que eu não me lembrava desse movimento? Nunca me lembro de usar esse movimento. Principalmente quando a gente vê outras bailarinas dançando. Que a gente vê que elas fazem movimentos como nós fazemos, movimentos que a gente conhece. Dificilmente, quando a gente já tem um tempo de prática na dança, a gente vai assistir alguém dançando e a gente diz, nossa, nunca vi esse movimento, né? A não ser que seja uma sequência muito específica que ela faz, uma leitura muito específica que ela faz, e isso também está baseado na interpretação da bailarina. São as sequências que dão, as sequências é a união dos movimentos que dão o toque da identidade daquela bailarina, concordam comigo? Então, assim, mas os movimentos em si a gente conhece, é difícil assim você dizer, nossa, nunca vi isso, né? Às vezes alguma variação, alguma coisa muito particular que aquela bailarina fez, mas a gente conhece. E aí a gente fica pensando, nossa, como eu nunca pensei em usar, ou como eu nunca pensei, né, em fazer essa combinação, ou tipo, como eu me esqueci disso. Porque acontece e por causa, agora você sabe dizer, por causa do efeito primazia-recenticidade. Primazia de primeiro, recenticidade de mais recente, tá? Só para você entender como é que funciona a coisa, para fundamentar todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês, tá? Pra gente... Agora eu vou trocar de imagem, gente. Tô me sentindo aqui, ó. Demais com... Vamos escolher outra aqui. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês com relação ao repertório motor. Ai, essa eu só consegui deitadinha, tá? Deixa eu ver. Eu vou desativar os comentários um pouquinho para ficar melhor de enxergar, tá? Ali a gente tem um baby, tá? A gente tem um baby na idade de 0 anos, tá? Até até 16 meses, tá? Seria com mais de um aninho. Por que que eu trouxe um baby aqui para vocês? Para vocês entenderem que a gente tem um processo de aprendizagem, tá? Então, como eu disse para vocês, se você tá começando a dançar a dança do ventre, parece assim que é 1 milhão de coisas que você tem que aprender, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, né? Às vezes tem o capetinha lá falando e o anjinho, não, você consegue, você tá gostando tanto, e o outro falando, você não consegue, isso é muito difícil, vamos largar de mão. Até porque assim, ó, o nosso cérebro não gosta de sofrer, tá? Ele não gosta de se esforçar muito. Então, tudo que a gente vai fazer, que a gente vai estudar, que a gente vai ter que se dedicar um tempo maior, às vezes ele acaba pedindo para você desistir, tá? Mas não desiste, tá? E lembra disso que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, ó, para quem já dança mais tempo, vai fazer sentido, porque a gente lembra um pouquinho de quando a gente começou. E para quem tá começando agora, vai fazer super sentido. Então, assim, no início é um monte de informação, mas depois a gente vai construindo esse processo e a gente vai automatizando um pouquinho mais os movimentos. A gente não precisa pensar tanto para realizar eles. E agora eu vou subir, agora eu vou descer, agora vai pro lado, né? No início a gente fica pensando em cada pedacinho, em cada etapa desse movimento, vamos dizer, né? A gente pensa, tipo, a professora ensina, né? Eu uso sempre o 8 maio porque todo mundo conhece, né? A gente vai primeiro elevar a crista ilíaca, depois a gente vai fazer a projeção para a lateral do quadril, depois a gente vai descer, quando ele descer vai subir o outro lado, enfim. E aí a gente pensa, meu Deus, quanta informação, que dia que eu vou conseguir fazer isso lindamente, que nem esse ser que está me explicando isso aqui na frente, né? Então parece uma coisa impossível, mas não é. E conforme a gente vai praticando, a gente vai se dedicando, a gente vai mantendo uma frequência, né? Ali de 2 vezes na semana, 3, uma vez por semana você já consegue, tá? Mas fica muito lógico para mim, e você há de concordar comigo, que quanto mais você praticar,
mais rápido você vai aprender, né? Apesar de tudo precisar de um tempo também, porque as nossas sinapses neurais, elas vão acontecer enquanto a gente está dormindo, né? Elas vão acontecer, às vezes a gente tem um contato com um movimento na primeira aula, vamos supor na segunda-feira, daí na terça a gente não vai, na quarta a gente vai de novo, porque a gente dormiu um dia e acordou, e aí já tá muito melhor, tá? Aquele movimento parece que magicamente já aconteceu melhor, porque a gente fez conexões neurais para isso, tá? Então aqui, vamos ver a criança ali, ó. Primeiro, ela começa ficando de bruços e daí experimenta colocar uma criança de bruços. Ela começa a tentar levantar a cabeça, tá? Depois, ela vai começar a levantar mais o tronco. Depois, ela vai começar a rolar. Depois, ela vai sentar. Depois, ela vai engatinhar. Para daí ela ficar em pé, que daí eles começam a tentar ficar em pé, se apoiando nas coisas, para depois ela andar. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6, né, até chegar na 7ª fase, que seria propriamente o andar. E cada criança tem o seu tempo para fazer isso. Quem aí não conhece uma criança que já começou caminhando antes do 1 ano? Vocês estão vendo que tem até os 16 meses para todo esse processo acontecer? Então, 16 meses é 1 ano e pouquinho, né? Quase 1 ano e meio. E então a criança ela tem todo esse tempo que é considerado normal para ela fazer todas essas fases. Tem algumas crianças que pulam de fase, né? A gente sabe que tem crianças que começaram a rolar, dali a pouco já estão engatinhando e já andam, né? Mas assim, o desenvolvimento motor saudável de uma criança, ele acontece em todas essas etapas, tá? E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a dança também acontece com várias etapas. Primeiro, a gente vai aprender os movimentos separadamente. Vou tirar agora aqui um pouquinho. Primeiro, a gente vai aprender os movimentos separadamente, né? A gente vai aprender as partes do movimento, a reproduzir essas partes do movimento. O que eu quero dizer com isso? Com essas partes de movimento. Encaixe e desencaixe, inclinação superior e inferior da pelve, inclinação lateral, né? Fazer a flexão e extensão de tronco, que isso vai ser a base para gerar os nossos movimentos que vão vir a seguir, né? Porque, por exemplo, o 8 Maia, ele utiliza a inclinação superior com inclinação lateral e inclinação inferior, né? Então, assim, eles vão misturar várias bases para fazer um movimento. E aí a gente vai aprendendo os movimentos e tudo mais, e isso é um processo. E aí, quando esse movimento já está orgânico na gente, ele já está internalizado na nossa memória, no nosso repertório motor, ele passa a fazer parte deste repertório motor, tá? E aí, como é que funciona o processamento dessa informação? Da informação que a gente recebe lá na aula de dança e tudo mais. Ou que a gente passa para nossa aluna, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Então, a gente tem um estímulo. Esse estímulo, no nosso caso, vamos imaginar que seja a música, tá? Então, a música é o nosso estímulo e ela é captada por um sentido. Esse sentido, neste caso, é a audição. Então, a música é estímulo, a audição, sentido, tá? Aí, essa música, esse estímulo, ele passa por uma percepção, tá? É a nossa percepção, é a minha percepção, Nicole, é a tua percepção, é a nossa percepção, que eu vou caracterizar aqui como interpretação. É a forma com que aquele estímulo chegou no nosso ouvido, a gente processou lá no nosso cérebro, né, através da audição, e aí a gente interpretou ele de alguma forma. Essa interpretação, eu vou ativar aqui os comentários. Ui, agora eu botei brilhinho. Ativar comentários. A nossa interpretação, a gente tá num papo super bom aqui sobre repertório motor, gente. Aqui eu tô falando sobre o processamento da informação, tá? Então, estímulo música, captada por um sentido que é a audição,
passa pela nossa interpretação, que é a minha percepção, a da Tainá, a da Usaste, que a gente vai fazer daquela música, tá? E através da nossa interpretação, nós vamos escolher os movimentos que a gente acha mais adequado, que a gente acha que combina mais, né? Porque a leitura e a interpretação são coisas muito particulares. É como num texto, né? A gente estuda na escola leitura e interpretação. Por quê? Porque aquele autor está querendo passar alguma coisa, mas tem gente que entende outra coisa, né? Então, lê lá nas entrelinhas e entende outra coisa, tá? Para só então, depois que a gente interpretou, escolheu os movimentos, né? A gente efetuar esses movimentos. Que efetuar esse movimento é dar o comando motor, é ativar o programa motor que vai mexer o braço, que vai mexer o quadril, que vai mexer, né, tudo isso. Então é assim que acontece, resumidamente, o processamento da informação. Estímulo música, no nosso caso, captação pelo sentido, que é a audição, passa pela nossa percepção, que é a nossa interpretação. Através da nossa interpretação, a gente escolhe os movimentos que a gente acha mais adequado e só aí a gente efetua a ativação do programa motor. A gente começa a se mexer. Isso às vezes acontece em segundos, tá? Por exemplo, para uma coreografia, a gente vai fazer um raciocínio maior com relação a isso. A gente vai ouvir a música, a gente vai escrever, a gente vai fazer as anotações, enfim, cada uma tem a sua forma de coreografar, tá? Mas não. E no improviso, a gente vai fazer instantaneamente. A gente faz um estudo prévio, uma interpretação, mas a gente faz essa escolha e já reage na hora. A gente faz a escolha e programa motor na hora, tá? Essa que é a grande diferença, assim, entre coreografia e improviso. Por isso que eu digo, os dois são importantes, os dois precisam ser treinados. Sempre, tá? Porque um complementa o outro e um vai ativar coisas que o outro não vai, tá? Que são as duas formas de dançar, com coreografia ou com improviso, tá? Gente, como que a gente organiza o nosso repertório motor, tá? Como eu, Nicole, costumo organizar e como eu vou dar a dica para vocês. Gente, não é a única forma da vida do universo, tá? Para organizar seu repertório motor, obviamente. Inclusive, agora que eu trouxe todos esses conceitos aqui, talvez você já tenha uma forma de organizar o seu repertório motor e é uma forma única, né? Uma forma que você costuma organizar. Então, se você tiver, pode escrever aqui, tá? Que eu gosto de saber. Uma das formas que eu utilizo é anotar, tá? Anotar os movimentos. Por quê? Porque como eu mostrei lá pra vocês no guarda-roupas, né? Às vezes a gente vai deixando movimentos assim pelo meio do caminho e a gente não lembra, e a gente vai coreografar e quando a gente tá sem muita criatividade, porque a criatividade é um negócio, né? A gente tem que alimentar a criatividade, mas tem dias que a gente precisa, principalmente se a gente tá sob pressão, que na minha opinião pressão e criatividade não combinam, né? A gente tá sob pressão e aí a gente precisa criar alguma coisa, tá? Criar uma coreografia, criar uma dança de improviso que seja, e aí a gente tem dificuldade de fazer isso porque a gente não tá nesse momento. Aí se você tem os movimentozinhos lá anotados, você corre lá no seu caderninho, aí você fez todo o estudo da música, né? Vamos supor, eu já ensinei aqui, já tem vídeo meu ensinando como é que eu faço pra coreografar, que eu coloco número para cada frase, coloco as características que tem cada frase, e aí depois eu vou ver os movimentos que combinam, tá? Aí vamos por assim. Nessa frase combinam movimentos sinuosos, porque é uma frase que tem uma melodia bem presente, um instrumento melódico bem presente, tá? Aí eu vou lá no meu caderninho e olho que movimentos, que movimento que eu uso, só me vem 8 maio na cabeça hoje, meu Deus. Aí eu vou lá naquele caderninho e vejo os movimentos que estão lá e uau!
uau, a gente consegue lembrar de mais movimentos, porque tá ajudando o nosso caderninho que tá lá. Então, anotar é uma forma muito boa de organizar o seu repertório de movimentos. Às vezes eu dou umas enroladas na língua, gente, mas acontece, né? É coisa normal. Então, anotar é uma excelente forma, tá? E aí eu vou te dizer duas formas de dividir esses movimentos para você se organizar, tá? Então, você pode dividir por qualidades, por exemplo, colocar sinuosos, movimentos sinuosos, lista todos lá. Movimentos acentuados, lista todos lá. Movimentos vibrados, lista todos lá. Deslocamentos, giros. Aí, por exemplo, você quer fazer uma divisão especial. Finalizações de frase, movimentos de impacto, né? Essas cerejinhas do bolo que a gente usa na música, que a gente acha bonito. Às vezes a gente viu bailarinas fazendo e a gente achou bonito. Hoje a gente criou alguma, né? Alguma finalização, algum movimento de impacto e escreve lá no caderninho. Movimentos de impacto, cerejinhas. Eu chamo de cerejinhas do bolo, tá? E aí, quando você precisa, você não recorre só àqueles que, como eu falei antes, os movimentos que a gente aprendeu lá atrás, a gente lembra mais, os movimentos que a gente aprendeu mais recente, a gente lembra mais. E aí você não precisa só contar com esses dois, né? Você consegue usar os que estão no meio da coisa. E aí a sua dança fica muito mais rica, né? Então, assim, anotar uma excelente forma. E gravar também. Você pode filmar você fazendo alguns movimentos. Por exemplo, se são movimentos mais complexos, tá? Movimentos mais difíceis, movimentos que, sei lá, chega a ser até uma sequência, um redondão com a cabeça, faz não sei o que, dá um nó, né? Que você anotar vai ser difícil, né? Porque anotar também é uma arte, né, gente? Porque às vezes eu às vezes anoto umas coisas que eu vou olhar. Quê? Tipo assim, tu não consegue lembrar pela anotação. Então, isso é uma dica importante também. Anota de um jeito que você vai saber. Faz desenhinho, faz risquinho, faz o que precisar para você lembrar, porque senão não vai te ajudar. Agora, se é um movimento muito complexo, assim, um movimento mais difícil, faz um videozinho. Faz uma pastinha no Google Drive, né? Todo mundo tem Gmail, hoje em dia eu fazendo propaganda dos negócios. Salva lá a pastinha dos movimentos, tá? E aí, aqueles movimentos você sabe que tá lá. E aí, quando você for coreografar, vai lá e dá uma olhadinha. Treina eles de novo, ativa a memória, ativa o repertório motor, tá? Então, são duas ótimas formas de organizar. Tendo seu caderninho dos movimentos, tá? E e gravando esses que são mais complexos. Ou gravando todos, se você quiser, tá? Como ampliar o repertório de movimentos? Então, dica base, tá? Pesquisar por referências. Quando a gente quer trazer coisa nova, o que a gente faz? A gente vai buscar por referências, né? Porque, como eu falei antes, a interpretação e a leitura que a gente faz, elas são muito particulares. Então, cada bailarina vai ter seu jeito, né? Mas a gente pode pegar movimentos isolados que a gente vê outras bailarinas fazendo e trazer para nossa dança do nosso jeito, com o nosso toque especial, né? Isso é uma linha assim muito tênue entre copiar e buscar por referências, tirar ideias, tá? Tem que ter um cuidado com isso. Então é uma coisa assim, se a partir daquilo você olhou aquele vídeo, tá? Você olhou aquele vídeo e você teve várias ideias, assim, tipo, te encheu de ideias. Ah, olha que legal, ela fez um 8 maia com não sei o que, não sei o que. Ah, eu podia fazer o inverso, ou eu podia botar um 8 maia com outro movimento, né? Aí você cria a sua misturinha lá e tem repertórios novos, tá? Ou colocar movimentos que outras bailarinas fazem em diferentes contextos, tá? Então, assim,
pesquisar por referências, ver o que as bailarinas orientais mais modernas estão fazendo, às vezes voltando lá atrás, na Golden Era, tá? Eu acho difícil pra caramba, assim, estudar os vídeos da Golden Era, mas é muito bacana, tá? Porque às vezes voltando pra base a gente consegue ter várias ideias. Porque as bailarinas mais modernas, tipo, vamos pensar que a dança toda é estruturada, né? A dança do ventre toda é estruturada nas danças mais antigas, tá? Nas danças mais raiz, vamos dizer assim. Na dança do ventre mais raiz. E aí as modernas, elas já fizeram esse processo e criaram o estilo delas, né? Então, às vezes, a gente voltando lá nas bases, a gente consegue também desenvolver o nosso próprio estilo. Então, assim, não pegar do que já tá pronto, tá? Faça esse esforço de criar, tá? De usar referências, de usar isso como estímulo de novas ideias e não copiar aquilo que tá pronto. Chegar e fazer a mesma sequência na mesma música, por exemplo, tá? Ou se forem trejeitos ou coisas muito características de uma bailarina, e se ela for famosa, as pessoas vão perceber. Alguém vai perceber, tá? Então tenha cuidado com isso, porque não tipo, eu acho que não te favorece tanto, tá? Então, uma dica extra aí. E praticar esse movimento até que ele fique orgânico, até que ele esteja internalizado na sua bailarina, como eu digo sempre, tá? Eu falo sempre para as minhas alunas, é importante que você tenha os movimentos internalizados para eles fazerem parte do seu repertório motor, porque senão a gente esquece, ou a gente vai utilizar e não sabe fazer direito, perde tempo, perde contagem, perde tudo, né? Então, assim, pratica eles até que eles façam parte de você, até que você vista, como na analogia lá do guarda-roupa, até que você vista aquelas roupas, que elas te sirvam, né? Para que você possa utilizar. Eu trouxe aqui um outro conceito para vocês com relação à automatização, que ela é uma fase mais avançada do nosso processo de aprendizagem, tá? Ela acontece com a prática, então a gente não consegue automatizar alguma coisa sem praticar bastante, tá? É como dirigir, por exemplo, ou tarefinha complexa que é dirigir no início, faz a marcha, embreagem, freio, empio e uma coisa e gente passando, enfim, os estímulos são inúmeros, né? Até porque a rua é uma coisa bem aberta, te oferece diversas possibilidades, né? Então, assim, quando você começa a dirigir, quando você vai fazer a sua carteira, você tem que pensar para tudo. Eu vou botar a primeira, vou botar a segunda, às vezes você até esquece que marcha que tá, tem que dar uma olhadinha, né? Mas depois, quando você já automatiza essa tarefa, ela se torna muito mais simples. Você não precisa ficar pensando cada movimento que você vai fazer dentro do carro. Agora eu vou apertar a embreagem. Agora eu vou trocar de marcha. Agora eu vou virar para a esquerda. Agora eu vou ligar o pisca. A gente não fica pensando nisso. Mas no início, sim. Isso acontece com a dança também, que é considerada uma tarefa motora mais complexa, tá? Então, a automatização ela só vai acontecer com a prática, tá? Quanto menos automatizado o movimento estiver, mais atenção você vai precisar ter para executá-lo. Então, você vai ter que ficar pensando, que é muito o que acontece no momento inicial, na fase inicial da dança, que daí a pessoa desiste porque ela pensa, meu Deus, é muita coisa para minha cabeça. Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? É muita coisa. Não, mas depois com calma a gente vai vendo que aquilo vai se automatizando e a gente não precisa pensar em todas as etapas, tá? E aí, em contrapartida, quanto mais automatizado, menos atenção você precisa ter. Aí agora, para as bailarinas mais avançadas, eu vou dar um outro exemplo. Toca, snooze e dança. Quem me disser que começou a tocar snooze, tá? Depois de já saber dançar, já sei dançar, já sei fazer os movimentos tudinho. Já tô lá no nível intermediário avançado da dança do ventre. E aí eu vou tocar snooze e vou dançar. O que acontece, geralmente? A gente começa a dançar e para de tocar? Ou a gente toca e para de dançar? Né? Por quê?
Porque um ou outro não estão automatizados. A partir do momento que, tudo bem, o movimento já está automatizado, a partir do momento que o toque do snooze já estiver automatizado, aí são duas coisas automatizadas juntas e que a gente não precisa ficar prestando atenção, porque nós prestamos atenção em uma coisa. Atenção mesmo, a gente fala, né, que mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso é uma verdade. Mas atenção total, a gente só tem em uma coisa que a gente consegue prestar atenção. Então, quando a gente tá dançando e tocando snooze, se alguma delas não tiver automatizada, a gente vai prestar atenção nela e vai esquecer da outra, tá? Então, a gente precisa automatizar. E aí, tipo, o que acontece? Depois que a gente faz isso, né, do snooze e da dança, a gente começa a fazer movimentos mais simples, porque fazer movimentos complexos e tocar snooze também é nível hard, né? Então, a gente usa movimentos mais básicos, movimentos que já estão automatizados. E a gente capricha lá no toque, treina, até que a gente não precisa ficar pensando. E aí a gente vê aquelas bailarinas tocando e dançando assim como se nada tivesse acontecendo, porque as duas tarefas já estão automatizadas, tá? Para vocês entenderem como é que é. Então, dei um exemplo para iniciantes e um exemplo para quem já pratica a dança, para vocês entenderem. Como que a gente varia mais, né, a nossa dança, os nossos movimentos? A gente tem que treinar o acesso a esse repertório, tá? E como que a gente treina o acesso a esse repertório? Fazendo coreografia e improvisando, tá? Então, assim, é um exercício muito importante para treino, mesmo que você não vá apresentar, criar coreografias, tá? Porque aí você acaba tendo que acessar esses movimentos para pensar na sua composição coreográfica, né? Porque se você ficar praticando sempre só movimento, acaba que você fica, né, só treinando movimento. Só que a dança não é só movimento. A dança, ela envolve um monte de outras coisas, um monte de competências, né? Que precisam ser praticadas também. Não é só executar técnica de movimento, tá? Então, assim, para coreografia, você pode consultar aquele caderninho que eu sugeri para vocês no início, de vocês fazerem, anotando os movimentos, dividindo ele por qualidades, sinuosos, acentuados, vibrados, deslocados, deslocamentos e giros, ou por subgrupos básicos, oitos, redondos, camelos, tá? E aí você tá coreografando essa música, você tá estudando ela, né? Porque quando a gente vai coreografar uma música, a gente tem que literalmente comer a música, né? Pelos ouvidos, pela boca, por onde der. E aí a gente fica escutando, escuta no carro, bota no fone, porque aí a gente vai começar a pensar, olha, aqui tem esse detalhe, esse instrumento combina com um sinuoso, aqui tá me sugerindo um vibrado, e aí eu vou lá no meu caderninho e olho lá os movimentos, tá? E aí eu vou colocando nessa coreografia e procurando variar e tal, e aí eu treino essa coreografia. O processo da montagem e de treinar essa coreografia vai te ajudar tanto a variar teus movimentos, né? Se você procurar se desafiar e não realizar sempre os mesmos, quanto fazer você praticar a dança em si, né? Porque a dança, como eu falei, envolve uma série de competências, que não é só a técnica e a execução de movimentos. Dançar não é só você executar movimentos, né? A gente tem que unir, tem as transições, a gente tem que deixar tudo aquilo fluido, harmônico, combinando com cada momento da música, variando as velocidades. Tem ainda a comunicação com o público, tem ainda o que eu vou expressar esteticamente, né? Uma série de coisas. E no improviso, o que acontece? É o acesso instantâneo desse repertório de movimentos. Então, assim, tem gente que pensa que improvisar é dançar de qualquer jeito. Aí fiz um improviso. Coloquei uma música ali, fiz um improviso. Não, isso não é improvisar, isso é simplesmente dançar,
tá? Improvisar conscientemente, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar essa música toda da mesma forma que a gente estudou para criar a coreografia, tá? A gente vai fazer o nosso raciocínio lógico ali. Lembra que eu falei para vocês do processamento da informação no início? Vamos revisitar essa informação. A gente recebe um estímulo que é a música, aí esse estímulo é captado pela nossa audição, e aí vai passar pela nossa interpretação, que é a nossa percepção, o conhecimento que a gente tem, porque eu sou uma bailarina dedicada, eu estudei que, por exemplo, com instrumentos melódicos eu faço sinuosos, né, com percussão, por exemplo, faço mais movimentos acentuados e vibrados, né? E aí todos esses conhecimentos que você adquiriu na sua vida dançante aí, você vai juntando essas informações e fazendo a sua interpretação. E daí a gente faz a escolha do que a gente acha que é mais adequado para cada momento da música. Então, conhecendo a música, a gente consegue fazer isso. E aí a gente vai dançar propriamente puxando os movimentos na hora, tá? Porque a gente já conhece a música, a gente já sabe a próxima batida que vai vir e que combina bem isso e que combina bem aquilo. Então, treinar o improviso também é muito importante para variar mais o seu repertório de movimentos, tá? Porque é o acesso instantâneo. Aí, você se promove desafios, né? Colocar movimentos diferentes. Eu não posso usar o mesmo movimento, tipo, a música repete 4 frases, eu não posso usar os mesmos movimentos nas 4 frases, né? E aí você vai se autoimpondo desafios para ter esse crescimento, né? E agora falando assim de treino, como que a gente pode treinar essa questão do repertório? E a gente pode trazer pressões, que a gente chama, tá? Pressões que vão fazer com que a gente estimule mais o desenvolvimento desse repertório, que a gente se desafie, que a gente tenha temas de treinamento para a gente treinar a nossa dança variados, que vão trabalhar diversos aspectos, tá? E eu trouxe aqui umas ideias para vocês. Então, se você não anotou nada ainda, aproveita que agora é bem importante. Essas dicas aqui vão ajudar bastante vocês, tá? Dica de treino, então, sequências, tá? Elaborar mini sequências, assim, te desafia, sabe? Tipo, eu vou fazer uma sequência de 8 tempos. Lê aquela melodia, né? Lê aquela música, pensa em tudo isso que eu falei, né? Que movimentos que combinam, que não combinam, e tenta assim, tipo, variar o máximo que você puder de movimentos, claro que fiquem de acordo com a música, dentro da música, varia o máximo de movimentos lá, né? E te desafia através dessas sequências. E treinar sequências de outras profissionais também, tá? Porque aí, às vezes, a outra profissional, às vezes não, né? A outra profissional vai ter outra leitura, vai ter outra visão, outra interpretação que é diferente da sua. Isso é muito natural. Então, assim, para você treinar, às vezes é bacana você treinar sequências de outras bailarinas, tá? Você não vai colocar aquela sequência no seu show, tá? Não vai colocar aquela sequência na sua apresentação, mas você vai treinar um estímulo diferente, que vai ser diferente da sua interpretação. Então, isso pode te ajudar muito a variar seus movimentos, tá? Treinar a precisão, tá? Treinar a precisão dos movimentos. Por exemplo, a percussão é um ótimo estímulo para isso. Fazer as contrações para que o movimento pare na hora que o som parar, fazer essa alternância de velocidades que eu já vou falar aqui agora. Então, treinar a precisão dos movimentos para que elas estejam de acordo. Aqui vai um pouquinho fora do repertório de movimentos, estou falando mais de técnica, tá? Mas aqui eu quis trazer sugestões de treino para ampliar o seu repertório, tá? Então, treinar a precisão dos movimentos.
Treinar as velocidades, lento, médio, rápido, existem N formas de fazer um mesmo movimento. Então, às vezes, não é nem tanto trocar muito de movimento, mas você lê aquela música conforme as velocidades que as notas, que o som está acontecendo, tá? Variabilidade, o mesmo movimento de formas diferentes. Então, velocidade é uma forma, a gente tem movimentos que a gente tem como fazer de forma fluida, a gente tem como fazer de forma acentuada, a gente tem como fazer de forma vibrada. Então, variar esses movimentos. Às vezes, principalmente quando você vai improvisar, lembrou de um movimento, aproveita que lembrou e faz várias versões, usa esse princípio da variabilidade para fazer várias versões daquele mesmo movimento. Isso enriquece a tua dança, não fica sempre igual, tá? E aí você aproveita aquele movimento que você lembrou. E também variar as cargas de trabalho, vamos dizer assim, né? Aqui a gente pode usar uma pressão psicológica, tá? Que é você se gravar sempre que a gente vai, pelo menos eu, tá? Por isso até que eu prefiro fazer os meus conteúdos em formato de live. Vou confessar aqui para vocês, porque além de ter a participação de vocês, é claro que eu fico vendo vocês aparecer, isso me motiva muito mais. Tem a questão de quando eu me boto na frente de uma câmera para gravar um vídeo, aquela coisa, e tenta, e uma, e duas, e três. Os primeiros conteúdos que eu fiz aqui, quem voltar bem lá atrás ou quem me acompanha desde o início, vai ver que os meus conteúdos eram gravados. Gente, que dificuldade, meu Deus do céu. E aí, então, pra mim fica mais fácil assim, sabe? Eu consigo me expressar melhor, consigo ser mais natural, né? Consigo ser mais a Nicole. Então, uma confissão aqui pra vocês. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando você vai se gravar, dançando, fazendo alguma coisa, a gente sente aquela pressãozinha do tipo, ai, né? Tem que ficar bom e tal. Então, é interessante se gravar para ter essa pressãozinha psicológica. E fazer lives dançando também. Marca uma live para tal dia, um sábado, e faz uma apresentação, tá? Você estuda, né? Pratica, faz esses treinos que eu falei para você, e aí faz uma live, né? Agora que não tá tendo muita chance de apresentar, principalmente assim, ó, tem muitas bailarinas que acabam se apresentando poucas vezes no ano, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade de se apresentar mensalmente, semanalmente, trimestralmente, né? E agora com esse negócio das lives fica mais fácil. Então, que tal colocar uma pressãozinha aí para você se apresentar através de uma live show, tá? Então, assim, o gravar vídeos, o se gravar dançando, se gravar treinando, ou fazer lives dançando, ou se apresentar, é aquela pressão do público, tá? De alguém te assistindo, que alguém vai ver, que alguém vai te olhar, tá? E isso também te ajuda nos teus treinos até tu trabalhar o teu psicológico, para tu não se sentir, aprender a lidar com as questões de nervosismo e tudo mais, tá? E também uma outra pressãozinha de carga que a gente pode fazer é improvisar com músicas conhecidas. Então, fazer aquele exercício do improviso que eu falei anteriormente com músicas conhecidas e fazer com músicas que você ouviu pouquíssimas vezes. Por exemplo, achei uma música no YouTube, eu vou ouvir ela 3 vezes ou 2 vezes e na terceira eu já vou tentar improvisar. Tá? Isso tem um benefício imenso para o nosso cérebro de fazer as conexões, acessar o repertório motor, a nossa interpretação, criar instantaneamente, tá? Isso é um exercício muito bom mesmo. Então, aqui dicas de treino, tá? Sequências, então elaborar sequências ou dançar ou não, e dançar sequências de outras bailarinas sem colocar na sua dança, copiar na íntegra, mas para treino. Treinar a precisão, treinar as velocidades, usar a variabilidade dos movimentos,
tá? E essas pressões que eu falei de se impor desafios, a pressão do público, de se apresentar, de ser vista, né? Para lidar com essa parte psicológica também. Gente, chegamos ao fim do conteúdo que eu propus aqui para vocês hoje, então, sobre o nosso repertório de movimentos. Quem chegou no finalzinho, então, só para fazer um resumão, para você assistir lá desde o início, tá? A gente falou do que é o repertório de movimentos, de como que ele é criado, de como que a gente pode ampliar, variar mais, dicas de treino para você fazer seus treinos, tá? De dança. A gente falou alguma coisa sobre processo de informação, sobre a memória, fiz analogias aqui, trouxe imagens, então eu acredito que tenha ficado um conteúdo muito bacana e é por isso que eu vou deixar salvo, tá? Vou deixar salvo para vocês assistirem e terem acesso a esse material, porque a minha intenção é realmente ajudar vocês a desenvolver melhor a dança de vocês, a organizar esse repertório motor. E eu quero convidar vocês, então, para continuar comigo nessa semana temática aqui no Instagram. Se você está vendo esse vídeo depois, saiba que toda semana tem um tema específico que eu estou trabalhando, tá? E essa semana o tema, então, é repertório de movimentos, tá bem? A gente vai ter vários conteúdos relacionados a isso e hoje foi um deles, tá bem? Então, é isso, pessoal. Agradeço quem ficou comigo desde o início aqui na live. Eu fico muito feliz quando tem pessoas ao vivo comigo, porque assim eu me sinto acolhida por vocês também, né? Assim, que tem pessoas participando, que tem pessoas interessadas nos assuntos que eu tô trazendo. Também gosto que a gente faça trocas, né? E isso é muito importante. E para quem quiser ter acesso a conteúdos mais exclusivos, conteúdos mais, vamos dizer assim, um contato mais próximo comigo, eu tenho um grupo VIP no Telegram e o link está na bio do meu perfil aqui do Instagram, assim como todos os meus links das minhas mídias sociais, tá? Mas o Telegram é um grupo assim, ó, é um grupo assim que tá pequeno ainda, a gente tá crescendo, mas tá muito bacana. Então, se você quer ter acesso a esses conteúdos, resumo de lives, insights, motivações, enfim, diversos conteúdos que a plataforma permite que acaba não tendo em outros lugares, né? Então, clica lá no link na minha bio e entra para esse grupo, tá bem? E também lá tem a votação para semanas temáticas. Toda semana eu deixo lá uma enquetezinha para você votar no tema. Então, é só a chance de escolher o tema que você gosta, que é interessante para você, tá bem? Um super beijo para vocês, então. Obrigada pela presença virtual de vocês e até o nosso próximo encontro.